Estamos de volta com 2 xícaras e um assunto, falando sobre rejeição. Doutor, continuando nosso papo, tem pessoas que às vezes, por não aceitar a rejeição, buscam ajuda no álcool, no vício, num vício qualquer, nas drogas. É nesse caso que entra efetivamente a ajuda de um profissional? Justamente. Por quê? Porque a maioria das rejeições que sofremos ao longo da vida, e a maioria das pessoas acabam desenvolvendo o que nós chamamos de um complexo de inferioridade. E ao desenvolver esse complexo de inferioridade, a pessoa procura então uma forma de compensação pela sua rejeição. Às vezes as pessoas se embrenham pelas drogas, porque naquele meio ali ela acha que vai ser aceita, ou no álcool. Você vê que tem pessoas que transformam completamente quando estão alcoolizados, completamente, elas são animadas, elas se sentem as pessoas mais belas do mundo. Criam coragem? Criam coragem, que outrora não tinha. Talvez pelo fato de ter sido rejeitadas ou porque são rejeitadas. E um grande problema da rejeição também conduz as pessoas a compras desenfreadas, tentando compensar com a beleza ou com outras coisas o fato de ter sido rejeitado. Então elas fazem isso para compensar. Sapatos, por exemplo, quem adora sapatos? Sapatos, roupas, brincos, não joias. Ninguém. Não conhece não? Sarcástica, não conhece ninguém assim. É uma forma de compensação mesmo. Então a pessoa tenta compensar tudo isso para ser aceita. E às vezes nem ela se percebe. Aí entra a questão do profissional, para ajudar a pessoa. Isso é tão observável que tem pacientes que não podem sofrer qualquer decepção ou qualquer frustração que corre para as lojas. Corre para as lojas e tem que comprar, nem que for uma bijuteria. Mas ela tem que comprar uma coisinha para ficar feliz. Mas ela não percebe que isso é uma compensação por uma perda, pela questão de ter sido rejeitado, por uma decepção que sofreu. Então, e esse complexo de inferioridade é em todas as áreas. Aí, no âmbito intelectual, tem pessoas que param os estudos porque a nota foi um pouco aquém dos colegas, elas se sentem inferiores. Na questão da beleza, existem biotipos diferentes, mas a pessoa acha que, pelo fato de não saber disso, ela não se encaixa dentro dos padrões pré-estabelecidos pela sociedade, então ela se sente rejeitada porque é mais cheinha, ou porque é mais magrinha, ou porque é isso, ou porque é aquilo. Ela se sente rejeitada. Né? E a diferença está no biotipo. E a questão não é o externo. O grande problema dela é essa rejeição interna, essa auto-rejeição interna. É isso que o profissional vai ajudá-lo a resolver. Porque as rejeições externas, elas acabam desencadeando numa auto-rejeição interna. Essa auto-rejeição é que é o problema. Às vezes não é bela, aos olhos das outras pessoas, mas ela auto-rejeita, ela não se acha bela. Aí abaixa a autoestima. Abaixa a autoestima, esse complexo de inferioridade, aí se torna patológico. E quando se torna patológico? Aí há uma necessidade de uma intervenção psicoterápica, de um profissional. É necessário essa intervenção psicoterápica, porque por si só a pessoa muitas das vezes não consegue sair desse quadro. Tem uma pergunta de um telespectador que ele fala assim: doutor, amo muito minha ex-namorada, vira e mexe voltamos e sempre ficamos juntos. Porém, quando estou com ela, é uma pessoa carinhosa, dedicada, mas logo em seguida se transforma, é ciumenta demais da conta, por isso que o namoro deles acabaram. Aí ele vira e diz que o fato dele rejeitá-la pela condição de ciúmes é a mesma coisa dele rejeitá-la. Ele gosta dela, ele quer dizer assim, que ele gosta muito dela, porém ele não consegue ficar com ela porque ela é ciumenta demais. Essa rejeição é uma rejeição circunstancial. Sim. Como é que você explica isso para ele, então? É uma rejeição circunstancial. Quem precisa... Gabriel Duarte, todos Quem precisa de um tratamento, na verdade, é ela. Porque o ciúmes, quando ele é doentio, ele é patológico, houve um problema com a vida da pessoa em um determinado momento, e ele não sabe, nem ela sabe também. Então os dois são vítimas das circunstâncias.
se amam e ao mesmo tempo tem esse... Ficam separados porque não... Justamente, tem essa barreira no meio que é o ciúmes. Então nós temos que tratar os ciúmes. Não é pelo fato da rejeição dele, não. É uma rejeição, uma rejeição violada, é uma rejeição circunstancial. Por quê? Por que é uma rejeição circunstancial? Ele não consegue, ele tem que rejeitá-la porque a circunstância não lhe permite continuar namorando com ela. Tá vendo como que é circunstancial? Porque se ela não tivesse ciúmes, o amor deles seriam concretizados ou permaneceriam, seria um namoro comum como os outros. Mas esse tipo de rejeição, não, esse tipo de rejeição tem que ser trabalhado, não a rejeição, mas os ciúmes. Era ela que tinha que, só que ele está falando do ponto de vista dele, ele ama, mas ela ama. Se é sujeito de ficar com ele sempre quando volta, né? Se ela ama, ela procurar então um profissional. Ela ou ele? Ela. Se ela lhe ama. Mas não é recorrente? Se ele tem essa certeza de que não consegue continuar o namoro com ela porque ela é ciumenta demais, e mesmo assim volta e meia... Agora eu pergunto para ele, e se o ciúmes dela fosse atenuado? Ele lhe rejeitaria? E aí, Gabriel? Entendeu? Se os ciúmes dela fosse ameno, fosse um ciúmes comum, que quem ama ciúma, tem ciúmes. Mas se os ciúmes dela fosse amenizado, fosse bem... Controlado. Ele a rejeitaria? Se a resposta for não lhe rejeitaria, então vamos fazer o seguinte, nós não vamos trabalhar a rejeição, nós vamos trabalhar os ciúmes dela. Para fechar o nosso programa de hoje, nós concluímos que a rejeição realmente é um sentimento que não é bom, porém ele não deve ser condicionado à nossa felicidade, não é isso? Não pode. Então, que tipo de dica você deixa para o pessoal que nos acompanha hoje? Eu quero falar para a pessoa, para você que nos acompanha, o seguinte, não importa que tipo de rejeição que você sofreu, tanto agora ou na mais tenra infância, não importa. O importante é você superar essa rejeição e não deixar que isso interfira na sua felicidade ou interfira no momento feliz que você está vivendo agora. Não condicione a sua vida às rejeições ou às frustrações que você sofreu no decorrer da vida. Ok. Muito obrigada pela participação novamente, doutor. E o abraço de hoje vai para a Ana Valda. Ana, ela disse que sempre acompanha o programa, encontrei com ela no final de semana, ela elogiou o programa. Obrigada, Ana, pelo carinho. E pode contar conosco aqui, sugira temas, dê sugestões, né, doutor? Justamente. A gente traz por 2 xícaras e um assunto. Fique com Deus e até o próximo programa.